Futebol é um jogo que une as pessoas, mas hoje vamos falar sobre o lado obscuro desse grande jogo, sobre casos em que o egoísmo no campo de futebol destruiu o espírito de equipe e as relações entre os companheiros de clube. Não há nada pior do que quando o egoísmo se infiltra na harmonia da equipe, acendendo a antipatia entre jogadores individuais. Neste vídeo vou contar 3 histórias semelhantes com exemplos concretos de rivalidades. Por que Neymar e Mbappé nunca se respeitaram? Como o Cristiano Ronaldo italiano se transformou no segundo Mario Balotelli, por causa de um único pênalti, e como apenas uma partida no final da temporada destruiu as relações amigáveis entre Ibrahimovic e Çalhanoğlu. Antes do apito inicial, peço um golaço de vocês. Deixem aquele like, inscrevam-se no canal para fazer parte da nossa torcida e ativem o sininho para não perderem nenhum lance de tirar o fôlego. Vamos formar juntos o time mais forte do YouTube. Conheçam o meio-campista italiano Davide Lanzafame, que deveria se tornar o Cristiano Ronaldo italiano. Não estou brincando. Em 2008, o excelente treinador Antônio Conte, que treinava Lanzafame no Clube Bari, no final dos anos 2000 fez essa declaração. Mas ele não se tornou o segundo Cristiano Ronaldo, pois em abril de 2013, Davide se envolveu em uma confusão que o fez ser expulso de 2 clubes. Foi um jogo comum do campeonato húngaro em casa, onde Lanzafame jogava pelo Honvéd, nada indicava problemas. Mas tudo mudou aos 50 minutos de jogo, quando os visitantes ganharam um pênalti. Leandro Martínez, que sofreu a falta, pretendia cobrar o pênalti, mas Davide ficou furioso com a decisão de seu companheiro. Ele não apenas pediu para Martínez lhe dar a bola, mas a arrancou das mãos do colega. Outro companheiro tentou acalmar Davide, sugerindo que deixasse o pênalti para Leandro, mas Davide simplesmente empurrou seu companheiro. O treinador do Honvéd começou a gritar Davide por todo o estádio, ordenando a ele que parasse com aquele circo e deixasse a bola com seu companheiro. Mas Lanzafame ignorou até seu treinador. Ele decidiu que seria ele a cobrar o pênalti. Assim decidiu o segundo Ronaldo. O árbitro teve que mostrar um cartão amarelo para Martinez devido à demora em colocar a bola na marca. Mas o mais surpreendente é que Davide escapou de uma advertência. Mesmo com o cartão amarelo mostrado ao seu companheiro, ele não se acalmou e tentou novamente arrancar a bola das mãos de Leandro. O técnico quase entrou em campo, mas o juiz finalmente pôs fim ao espetáculo. Ele se aproximou de Lanzafame e mostrou-lhe um cartão amarelo que foi o segundo dele. Sim, Davide, por causa de suas ações idiotas, recebeu um cartão vermelho e foi forçado a deixar o campo. Ao sair do estádio, ele aplaudiu ironicamente talvez ao árbitro, ao companheiro ou ao treinador. Provavelmente sua mensagem era dirigida a todos, mas ele não teve pressa em deixar o campo. Ele começou a gritar com o treinador e depois se aproximou de Leandro e começou a apontar o dedo para ele. Só quando o árbitro insinuou que ele deveria sair do campo, foi que ele finalmente se dirigiu ao vestiário, mas não antes de tirar a camisa de forma demonstrativa, aparentemente sugerindo que não jogaria mais por aquela equipe. Vale mencionar que Martínez converteu o pênalti com sucesso, completando 2 gols na partida. O mais engraçado é que Davide observou a cobrança de seu companheiro parando perto da saída. Tudo isso foi claramente um comportamento extremamente antidesportivo. Um ato de arrogância. Ele ignorou o treinador, brigou com seus companheiros, prejudicou o time ao receber um cartão vermelho e não quis entregar a bola para seu companheiro cobrar o pênalti. E isso foi visto tanto pelos espectadores nas telas quanto pelos fãs no estádio. A diretoria do Honvéd não apreciou a atitude do jogador e encerrou antecipadamente o acordo de empréstimo com ele. Sim, naquela época Davide estava emprestado ao clube húngaro. Como resultado, Lanzafame foi obrigado a voltar para o Catania na Itália, mas parece que também não foi aceito lá. Catania rescindiu seu contrato em outubro de 2013, ou seja, quando a janela de transferências já estava fechada. Infelizmente não consegui encontrar a razão para essas ações, já que os clubes raramente rescindem contratos no meio da temporada. No final, ele encontrou um novo clube apenas um ano depois. Em agosto de 2014, ele se transferiu para o Perugia da Itália. E foi assim que o Cristiano Ronaldo italiano se transformou em um segundo Mario Balotelli, marcado por um ato egoísta em um jogo comum do campeonato húngaro. Antes podíamos apenas supor, mas agora podemos afirmar com certeza que Neymar e Mbappé não gostavam um do outro quando jogavam em Paris. Isso é indiretamente confirmado pelo próprio brasileiro. Se você fica por dentro do que sai sobre o mundo do futebol, obviamente sabe que Neymar curte incessantemente posts onde fãs comuns ou a mídia criticam Mbappé, e em particular a gestão do PSG. Em fevereiro, houve uma postagem que dizia literalmente o seguinte: para não perder seu favorito, o PSG começou a vender aqueles que não compartilhavam das opiniões de Mbappé e a contratar franceses que ele pediu. E depois que todos os desejos foram atendidos, Mbappé informou que deixaria o PSG no final da temporada. Ou seja, Neymar sugere discretamente que deixou o PSG por causa de Mbappé. Mas enfim, e quanto aos episódios que os espectadores comuns puderam ver durante a partida? Existem muitos momentos assim.
Mas vamos falar sobre aquele em que Kylian insultou Neymar diante das câmeras de televisão. Isso aconteceu em setembro de 2021, quando o Montpellier visitou o PSG. Primeiro, em um dos momentos do jogo, Mbappé confundiu os adversários, mas não passou a bola para Neymar, fazendo com que ambos se chocassem e o lance não resultasse em nada. Agora olhem para a expressão de Neymar. Ele estava incrivelmente irritado com Kylian, enquanto o francês sorria pelo momento perdido. Mas no segundo tempo ocorreu o incidente inverso. Os jogadores do PSG estavam em uma situação de 1 contra 3 com Neymar com a bola. O brasileiro só precisava passar para Di Maria ou Mbappé, mas em vez disso fez algo incompreensível e simplesmente perdeu a bola, desperdiçando uma grande chance de marcar. Mbappé imediatamente ficou furioso, o que era visível por sua reação após Neymar perder a bola. Por que Neymar não passou a bola? Isso deve ser perguntado ao próprio brasileiro. Mas alguns minutos depois, o treinador substituiu Kylian e já no banco Mbappé, sem conter as emoções, criticou Neymar reclamando para Idrissa Gueye. Que idiota! Esse idiota nunca me passa a bola quando estou perto. Essas palavras de Mbappé logo após a partida foram decifradas por especialistas que já fizeram vídeos sobre diálogos de jogadores. Estou certo de que Mbappé intencionalmente fez com que suas palavras fossem decifradas. Os jogadores de futebol não são idiotas e eles entendem que estão sendo observados durante os 90 minutos. Isso se aplica especialmente a jogadores de futebol populares e por isso, em casos como esses, eles cobrem a boca com a mão para que ninguém consiga ler suas palavras e, como mencionei antes, este não é um caso isolado. Eles frequentemente brigavam porque um não passava a bola para o outro. Em 2022, eles brigaram seriamente porque ambos queriam cobrar um pênalti. Estou certo de que no futuro surgirão mais detalhes interessantes, já que Neymar continua a sugerir por meio de suas curtidas que seu relacionamento com Mbappé não era nada amigável. Em fevereiro, Neymar curtiu e comentou em um post que dizia que ele marcou mais gols pelo PSG do que Ousmane Dembélé, criticando não apenas Mbappé, mas toda a diretoria do PSG e sua política de transferências. E embora este não seja um vídeo sobre conversas entre jogadores de futebol, neste caso há muitas, ao retornar a Milão em 2020, Zlatan Ibrahimovic jamais poderia imaginar que haveria alguém na equipe que o atacaria abertamente. E isso sem dúvida alguma veio do meio-campista turco Hakan Çalhanoğlu. O episódio mais quente aconteceu no final da temporada, quando o Milan recebeu o Benevento em casa. Naquele momento, os fãs ainda não podiam ir ao estádio, e por isso as conversas dos jogadores eram claramente audíveis na transmissão regular. Em um dos momentos do jogo, Ibra gritou para Hakan: "Me dê a dessa bola, ok? Me dê a bola." No início, os espectadores não entenderam o motivo de uma reação como essa do sueco, mas logo ficou claro. Hakan novamente não passou a bola para o sueco e preferiu passar para Leão. E o Ibra disse novamente ao turco: "Você está dormindo? Passe a bola para mim, cara." E isso não é tudo. Durante o próximo ataque, Ibra gritou: "Eu estou atrás", mas em vez disso, Hakan cruzou para a área mirando o Leão. E foi aí que Ibrahimovic perdeu a paciência. "Pô, Hakan, eu não te entendo. Eu simplesmente não te entendo, pô." As palavras de Zlatan foram perfeitamente audíveis para o espectador comum. Escutem aqui. No geral, Ibra criticou Hakan o jogo todo por não passar a bola para ele, e foi após esse jogo que Ibra e Çalhanoğlu, ao que parece, começaram a se odiar. Hakan, logo após o jogo, deixou de seguir Ibrahimovic nas redes sociais, e depois publicou um post com uma legenda bastante ambígua: "Quando essas pessoas falam demais." Todos entenderam imediatamente que era uma referência ao fato de que Zlatan desperdiçou várias oportunidades no jogo contra o Benevento, enquanto criticava constantemente o turco. Dizem que após o jogo até houve um conflito, e os companheiros tiveram que acalmar os jogadores. Mas isso não foi tudo. Exatamente um mês depois, Çalhanoğlu se transferiu para o maior rival do Milan, a Inter. O silêncio durou exatamente um ano, mas o mais interessante é que na temporada seguinte o Milan ganhou o campeonato, e então ambos os jogadores voltaram a se destacar. Primeiro, Ibra, no desfile do título, como dizem, provocou os torcedores do Milan pedindo que enviassem uma mensagem ao seu ex-companheiro. E os torcedores, sem hesitar, chamaram Hakan de filho de uma mulher de reputação duvidosa. Acho que vocês entenderam. E já um mês depois, Hakan declarou que Ibra não ajudou em nada o Milan a ganhar o Scudetto. Zlatan simplesmente adora a atenção. Ele não contribuiu para a vitória do Milan no campeonato, ele quase não apareceu em campo, mas ainda assim tenta estar no centro das atenções. Em junho de 2023, Zlatan Ibrahimovic encerrou sua carreira, e já em dezembro daquele ano, ele voltou a lembrar de seu ex-companheiro. Isso pode soar grosseiro, mas ele aproveitou a situação trágica de Eriksen. Ele não teve propostas de nenhum clube, exceto do Milan.
Até que a tragédia aconteceu. Com essas palavras, Ibra insinua diretamente que Çalhanoğlu só foi parar na Inter porque Eriksen sofreu uma parada cardíaca e não pôde jogar pela Inter por um longo período. Em resumo, é bastante provável que o relacionamento deles tenha sido destruído justamente após aquele jogo contra o Benevento, embora se lembrarmos das recentes palavras de Hakan, onde ele afirma ser o melhor meio-campista do mundo e que Rodri é inferior a ele, fica claro que dois jogadores tão confiantes e arrogantes nunca poderiam coexistir em um mesmo time. Futebol é um esporte coletivo, e a maioria dos jogadores de futebol coloca o sucesso da equipe em primeiro lugar, aderindo a esse conceito. No entanto, há exceções. Elas são os jogadores que agem de maneira não esportiva e colocam a si mesmos acima dos companheiros de equipe. Neste vídeo vou mostrar e contar sobre as ações mais egoístas das estrelas do futebol mundial. Bem, galera, já peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e comentem qual o craque mais egoísta do futebol moderno. Tenham um bom vídeo e vamos lá! O atacante do PSG, Kylian Mbappé, ganhou um pênalti que Neymar planejava bater. No entanto, a bola foi decididamente para as mãos de Edinson Cavani. O que ocorreu quando o brasileiro pediu ao uruguaio para deixá-lo cobrar o pênalti? Isso resultou em uma discussão que terminou com Cavani não permitindo que o novo astro do PSG tocasse na bola, deixando Neymar muito desapontado. No final das contas, o ganancioso Cavani não conseguiu converter o chute, a bola bateu no travessão depois de tocar no goleiro e voltou para o campo. Contra o Burnley, Salah agiu de maneira egoísta em uma situação em que um passe para Mané era a única opção viável para um gol. O senegalês explodiu e expressou suas emoções após ser substituído no final do jogo, saindo de campo. Mané gritou com Klopp e gesticulou, mostrando sua insatisfação com a ação de Salah. Após o jogo, o treinador teve que acalmar o conflito entre os companheiros de equipe. Mané é um cara emocional. Algo deu errado conforme ele planejava. Ele estava simplesmente chateado. Isso acontece às vezes no futebol. Ele nem disse nada demais, eles continuam amigos, disse Klopp após o jogo. Cristiano em alta velocidade entra na área e dribla Piqué. Então com o pé direito protege a bola de Xabi Alonso e em um instante coloca a bola por cima de Casillas direto para o gol. Até aí tudo bem, mas para garantir, Nani decide finalizar a bola na rede, assim o árbitro anula o gol, indicando que Nani estava impedido no momento do chute. Esse lance provocou uma tempestade de emoções em Cristiano. Ele desistiu, arrancou a braçadeira de capitão e desesperado jogou ela no gramado. No primeiro jogo da Liga dos Campeões, Chelsea e Valência se enfrentaram. Aos 87 minutos, o clube espanhol tinha uma vantagem de um gol, mas no final do jogo os londrinos conseguiram um pênalti. Então Ross Barkley, que não era o cobrador oficial, decidiu bater o pênalti. Três companheiros de equipe se aproximaram do meio-campista, tentando convencê-lo a ceder o chute a jogadores mais experientes. Mas Ross não os ouviu, apenas respondeu a Willian: "Eu vou bater. Não se preocupe, vou marcar." No final, Barkley chutou na trave. Todos os jogadores no banco estavam chocados, Lampard, Jorginho e Willian. Os ingleses acabaram perdendo o jogo e ficaram em segundo lugar, empatando em pontos com o Valência. No entanto, de acordo com o regulamento, a equipe com o maior número de pontos nos jogos entre as equipes assume o primeiro lugar. Como o segundo jogo terminou em empate, os espanhóis garantiram a primeira posição, enquanto os ingleses enfrentaram o invencível Bayern, que os derrotou por um placar agregado de 7-1. Embora este momento possa parecer um pouco forçado, vale a pena mencioná-lo, pois se parece com o episódio entre Salah e Mané no jogo de estreia de Messi pelo PSG. Mbappé teve a oportunidade de passar a bola para a esquerda, mas em vez disso, o francês avançou sozinho com a bola e chutou contra o defensor. Claro, o argentino poderia não ter marcado, mas todos lembramos de quando, em uma situação semelhante, Lionel mandou a bola para o gol do Real Madrid. Em 29 de dezembro de 2018, o Fulham enfrentou o Huddersfield. Aos 82 minutos, os anfitriões ganharam um pênalti. Aboubakar Kamara pegou a bola imediatamente, mas vários companheiros de equipe se aproximaram dele e pediram para ceder o pênalti ao batedor oficial Mitrovic. O treinador do Fulham, Claudio Ranieri, também gritou isso. No entanto, Aboubakar estava confiante, desafiou a todos e bateu o pênalti de forma inútil, onde o goleiro defendeu facilmente. Ainda assim, o gol de Mitrovic aos 90 minutos ajudou os anfitriões a conquistar a vitória no jogo. Depois do jogo, o calmo e educado Ranieri criticou Aboubakar diretamente na entrevista. "Eu queria matá-lo. Eu disse a ele para passar a bola para Mitrovic, porque Mitrovic bate os pênaltis. Eu não podia acreditar no que Kamara fez. Ele mostrou desrespeito por mim, pelos companheiros de equipe, pelos torcedores do clube." No jogo entre Cazaquistão e França, Mbappé fintou elegantemente a defesa dos anfitriões e conseguiu um pênalti. No entanto, ao rever esse episódio, fica claro que a poucos metros de Kylian havia Lemar,
que esperava um passe de seu companheiro de equipe para finalizar a bola de uma posição vantajosa. Porém, Mbappé foi ganancioso ou simplesmente não percebeu o jogador e, ironicamente, não conseguiu converter o pênalti. Um episódio curioso ocorreu em uma partida da Bundesliga entre Hertha e Bayern. Aos 54 minutos do jogo, o atacante Krzysztof Piatek invadiu a área, driblou 2 adversários, passou pelo goleiro e estava prestes a marcar o gol. Mas quem fez isso foi Luke Bacchio, seu companheiro de equipe, finalizando o lance e roubando seu gol. Aos 32 minutos da partida, Mario Balotelli recebeu um belo passe de um companheiro de equipe, à beira da área. Ele teve a chance de marcar o segundo gol, mas em vez de um chute decente ou de passar para Dzeko, o italiano virou e de maneira boba tentou chutar de calcanhar, mas errou. Vaias vieram do estádio ao italiano. Edin estava com as mãos no ar, e Mancini estava tão furioso que imediatamente substituiu o jogador. Os treinadores e o jogador entraram em uma discussão, e o atacante irritado jogou uma garrafa de água no campo. Espero que essa história sirva como lição para ele. No futebol é sempre importante ser profissional e encarar o trabalho com seriedade. Balotelli agiu de maneira não profissional. Durante os 90 minutos é necessário abordar o jogo adequadamente. Se isso não acontece, você pode acabar no banco, disse Mancini. No final do terceiro minuto da partida contra o Lokomotiv, Cristiano Ronaldo chutou a bola de falta sem muita dificuldade, mas o goleiro não conseguiu segurar a bola escorregadia devido à chuva deixando-a passar entre as pernas. Ronaldo já estava prestes a comemorar o gol, mas Aaron Ramsey finalizou a bola na rede, literalmente na linha do gol, impedindo que o português marcasse seu primeiro gol de falta com a camisa da Juventus. Isso deixou Ronaldo muito frustrado, porque na Itália ele era considerado o pior cobrador de faltas na época. Em fevereiro do ano 2000, West Ham e Bradford protagonizaram um jogo animado, marcando 9 gols ao todo, mas além do grande número de gols, um momento mais curioso ocorreu durante a partida. Durante o jogo, Paul Kitson conseguiu ganhar um pênalti. Frank Lampard pegou a bola confiantemente e se preparava para cobrar quando Paolo Di Canio correu até ele e começou a arrancar a bola de suas mãos, duvidando do jovem parceiro. No final, Di Canio conseguiu converter a penalidade com confiança. Anos depois, ele comentou duramente sobre esse episódio. Ninguém, exceto eu, deveria ter batido aquele pênalti. Embora Lampard fosse nosso líder no meio-campo, ele deveria ter entendido que eu precisava marcar. No jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões Feminina, entre Barcelona, ocorreu um momento curioso após um erro da goleira. 3 jogadoras se encontraram diante de um gol vazio, mas algo deu errado, e elas tropeçaram umas nas outras, não conseguindo marcar o gol. A bola apenas rolou para o lado. No final, o Barcelona venceu suas adversárias por 6-0. O meio-campista do Manchester United, Paul Pogba, se tornou uma grande decepção em um jogo de sua equipe em 2017 contra o Southampton. O meia francês roubou o gol da vitória de uma maneira infantil, tocando a bola na linha do gol vazio, enquanto estava em posição de impedimento. Como se pode ver no vídeo, a bola teria entrado mesmo sem sua intervenção, mas Pogba não apenas roubou o parceiro, mas também toda a equipe. A partida terminou em um empate sem gols. Bem galera, este foi o vídeo de hoje. Se vocês assistiram até aqui, eu peço que comentem o que acharam do vídeo. Lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!